Olá pessoal, tudo bem? Então, nessa aula a gente vai fazer o dimensionamento hidráulica, né? Essa parte de hidráulica, ela atende tanto água fria e água quente, que a gente fala que é água potável, né? Basicamente é o quê? É aquela água que vem do hidrômetro, vai para um reservatório e desse reservatório vai atender todos os pontos de consumo, né? Lavatórios, chuveiro, bacia sanitária, pia de cozinha. Então todos esses pontos é o que vai ser atendido pela parte de água, né? Basicamente, como que funciona o sistema? A concessionária local, ela abastece a sua edificação passando pelo hidrômetro até chegar no seu reservatório superior. Quando você fala de edificações de mais de 2 pavimentos, por exemplo, a Sanepar aqui, ela exige que tenha o quê? Uma cisterna, né? Para o quê? Para a água chegar dessa cisterna e daí você fazer o recalque para o último pavimento onde vai ter o reservatório, né? Por exemplo, se tem um edifício de 10 pavimentos, então ele faz o recalque para esse pavimento, porque a pressão da água que chega na rua não é suficiente para chegar lá. Por quê, né? Por questões meio óbvias. Imagine uma cidade grande, né? Por exemplo, onde a gente está gravando, que é Curitiba, né? Você tem toda uma rede pressurizada para atender. Então, se você elevar essa pressão para atender 20 metros de altura, do ponto de saída, né, do ponto mais alto da cidade, atender ainda mais 20 metros, você tem um problema de pressão, né, significativa na rede. E isso pode causar o quê? Vazamentos, conexões romper, porque você está com a pressão elevada. Então, o mínimo vai atingir ali 5 a 9 metros de altura, né, para levar a água até esse nível, né? Então, mais que 2 pavimentos, geralmente é utilizado um reservatório intermediário, que seria uma cisterna, né? Onde fica 40% do volume que você vai usar na edificação, 60% na parte inferior e 40% na parte superior, por questões estruturais, né? Então, imagine, você vai deixar, são 10 metros cúbicos de água, você pode deixar 6 no reservatório inferior e 4 no reservatório superior, você tem um alívio de cargas para lá. Mas vamos fazer o nosso dimensionamento da parte hidráulica agora no nosso projeto. Então aqui a gente está com o nosso projeto que a gente já fez o dimensionamento da parte de esgoto, né? Então vou apagar aqui as alvenarias, né? Para a gente ver, ó, tá toda a parte do esgoto que a gente fez o lançamento aqui, né? Então vou ligar alguns elementos aqui, né? A parte de hidráulica, vou ligar vigas, pilares, a parte de fundação, estacas, lance de escada, vou lançar alguns ambientes aqui para a gente visualizar, né? Então, ó, tem todo o nosso reservatório aqui. A gente colocou, né, uma caixa de inspeção, né, com uma válvula de retenção, né? Caso venha o esgoto da rede aqui para não entrar para nossa casa, ele para nessa válvula de retenção aqui, né? Então, todo o nosso projeto, a gente desviou todas as vigas, né? De todas as vigas, fez todos os desvios, passando por cima de bloco de fundação. Então, a gente analisou todos os pontos. Então, agora a gente vai ter o lançamento do nosso reservatório superior, né? Então, a gente vai mostrar para vocês como realmente isso daqui vai ficar, né? Então, a arquitetura já posicionou o nosso reservatório aqui por alguns motivos, né? Por exemplo, vou habilitar aqui a parte da cobertura para a gente dar uma olhada nessa questão, né? Ó, aqui é o ponto mais alto, né? Onde tem a cumieira aqui da edificação. E foi posicionado bem aqui embaixo, que tem espaço para fazer manutenção, né? Lavar o reservatório depois e tudo mais. Então a gente vai usar 2 reservatórios aqui de 500 litros cada um, né? Para a gente fazer o nosso dimensionamento. Então vamos fazer o início do nosso projeto. Então eu vou vir aqui, tem a minha árvorezinha do projeto aqui embaixo, né? Então eu vou clicar nela, vou lá no pavimento térreo, vamos dar uma olhada nas plantas para a gente ver os pontos de consumo. Ó, aqui a vantagem desse software é que a gente consegue compatibilizar todos os projetos em tempo reais aqui, né, que a gente está desenvolvendo. Por exemplo, a gente já tem a estrutura, já tem a parte de esgoto que a gente já lançou, né? Então fica fácil da gente sobrepor e fazer os lançamentos aqui. Então eu vou fazer já um lançamento. Como é que eu inicio um projeto hidrossanitário, né? Aqui eu já vou para o lançamento direto, né? Como a gente viu na aula de revisão de parte hidráulica, né? A gente vê as conexões, as perdas de cargas, tudo que tem que ser feito. Mas aqui a gente já vai direto, porque depois a gente consegue fazer essa análise de pressões aqui direto no software, que ele vai calcular para a gente conforme a normativa, né? Então aqui a gente vai fazer o lançamento propriamente dito. Quando você tiver essas conexões, se você não quiser estar olhando elas, né, então você pode vir aqui no modelo, né, onde está aqui hidráulico,
referências externas, né? E aqui ele vai ter o pavimento. Ó, eu não quero ver a parte sanitária que já foi lançada. Pronto, ó. Ele vai ficar aparecendo aqui. E eu vou usar, igual a gente fez na outra aula, eu vou usar umas linhas de referência, né? Por exemplo, nesse lavabo aqui, eu não vou colocar água quente, né? Eu vou colocar só água fria, né? E aqui, do ponto, é uma bacia sanitária com caixa acoplada, o que é usual dos fabricantes, né? Então, eu vou traçar uma linha, né, do L Enter e coloco essa linha auxiliar aqui. E vou fazer uma outra linha auxiliar aqui para eu pegar um ponto de referência de 5 centímetros aqui. Então, traço linha, clico no ponto. Agora, dou um O Enter, que é um offset, e jogo 5 centímetros para dentro, né? Pronto. Daqui para cá, desse eixo, geralmente eu jogo o quê? 5 centímetros, né? Que é onde sai o engaste flexível, né? Então, aqui, ó, joguei 5 centímetros para cá e vou deixar o ponto aqui. Daí sai um engaste flexível e conecta aqui a minha bacia sanitária. E do reservatório aqui também, né? Vai ser um engaste flexível, porque vai ser uma torneira de bancada, né? Então, geralmente, lavatórios de banheiro, o ponto de consumo de água, ele é na bancada, na pedra ou o que seja, não é na parede. Então, a gente tem aquelas medidas que a gente discutiu na aula de revisão da parte hidráulica, né? Então, aqui a gente já vai lançar ele no ponto e na altura correta, né? Então, basicamente, são esses dois pontos. Então, a gente vai lançar e a gente já vai discutindo esse processo aqui com vocês. Então, basicamente, o que a gente vai fazer aqui? Vamos dar uma analisada. Então, tem aqui desenho, lançamento, elementos, lançamentos, e é o mesmo sistema, ó, água fria, água quente, água de reuso, alimentação e todos os pontos. Então, a gente vai vir aqui fazer o lançamento de água fria, né? Então, como que a gente vai, o que a gente tem que pensar aqui? Então, eu tenho que posicionar o que? Um registro, né? Então, basicamente, o que vai acontecer? Eu vou no modelo 3D. Então, ó, minha água, ela vai sair desse reservatório aqui. Ela vai ter que descer por alguma região aqui, né? Então, eu vou apagar essa laje aqui para vocês entenderem. Ela vai vir, vai descer para ir para esse banheiro aqui, né? Então, ó, a gente tem chuveiro e tudo mais. Então, ele vai vir pela laje, vai descer pela viga ali naquela região e vai atender tanto o lavatório quanto chuveiro e bacia sanitária. Como a gente está no outro pavimento lá, e esses banheiros eles estão na mesma aprumada, digamos assim, então aqui, ó, quando a gente visualiza, né, então eu consigo descer uma tubulação de água que atenda toda essa região aqui, né? Então eu posso descer uma única aprumada, passando aqui pelo meu lavabo e pelo meu banheiro. E aqui, por exemplo, onde que eu vou colocar um registro de descida, né? Eu vou colocar um registro aonde? Dentro do meu box, né? E daí fica mais fácil e escondido, né? Porque aqui pode ter nichos de armário, coisa do gênero. E eu sei que aqui não vai ter esses itens, né? Então aqui eu consigo colocar o registro. E vou descer com ele até onde, né? Até o meu banheiro, né? No andar de baixo, né? E vou fazer as descidas e registros aqui. Então, vamos mostrar para vocês como que isso vai funcionar, né? Então, basicamente, eu vou colocar ele posicionado, né? Eu vou no pavimento superior aqui. Também vou fazer o mesmo esquema que a gente tinha feito. Aqui ele está mostrando todas as informações do outro projeto de esgoto para nós que a gente for compatibilizar. Vou vir aqui, clicar com o botão direito, referências externas, e venho aqui, apago tudo que eu não necessito, né? E venho aqui, então ok, pronto. Aqui já está a parte do banheiro e já está tudo certinho. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou lançar meu ponto de água fria nessa região aqui, né? Então eu vou vir no meu pavimento superior, vou lançar uma linha de referência aqui, né, nessa lateral. E vou fazer o quê? Vou pegar também um ponto de referência aqui da minha cota e vou lançar esse tubo a 5 centímetros para dentro da minha alvenaria, né? Que geralmente é onde está passando essa tubulação, que fica fácil de fazer as conexões e ramificações, né? Então é essa a minha referência ali. E eu vou lançar o quê? Vou lançar uma coluna de água geral, né? Então eu vou vir aqui em lançamento, em coluna, e eu já vou deixar uma cota de 2,70, né? Vocês já vão entender o motivo desses 2,70. Então eu vou vir aqui em coluna, né?
2,70. Ele vai pedir 2,88? Não, não é 2,88 que eu quero, porque eu já lancei ali minha referência. Vou dar um OK, vou selecionar minha coluna e vou copiar para os outros pavimentos. Eu vou copiar para a laje cobertura e para o pavimento térreo. Ok, vou vir aqui no meu modelo e vou dar uma atualizada, né? Então aqui eu vou apagar essa minha parede, né? Os meus itens que eu não quero. Então eu vou apagar todo o modelo aqui, só para a gente ver a atualização, né? Então aqui, ó, eu já tenho uma coluna lançada, né? Para o meu parte superior. Então eu vou vir aqui habilitar ela de novo, né? Eu vou apagar esse layer aqui que eu não quero. E aqui eu vou fazer o que? Veja, ele está dentro da minha alvenaria, né? Então ele está passando dentro da minha viga, né? Uma região. E eu vou fazer o que? Ele sair de um reservatório e vai vir para cá. Então eu ainda não vou lançar o reservatório, mas eu vou deixar ele já pronto, essa coluna, porque eu quero que essa aprumada ela atenda tanto esse banheiro, né? Que está aqui escondido essa aprumada, né? Quanto o banheiro de baixo, né? Então, se eu vir aqui no meu modelo, ele vai estar escondido aqui dentro da minha viga ainda, né? A minha tubulação, ela tá ali. Então, eu vou vir aqui no meu pavimento térreo, ó, tá ali a minha tubulação. Então, eu vou selecionar ela, vou vir aqui nesse certinho aqui embaixo e vou mudar aqui para 2,50. Agora eu vou fazer o quê? Vou vir nesse meu modelo em operações, vou selecionar meu isométrico e vou selecionar toda essa região aqui e vou delimitar. Pronto, vou dar 30 graus, né, para eu ver como que fica. Ó, aqui ele vai ficar olhando por trás. Eu posso vir aqui em lançamento e eu venho aqui do lado e mudo a configuração que eu quero. Eu quero em 50 graus, 210, né, que fica mais fácil de visualizar. Você pode fazer nessas alterações aqui.